em 1983, a morte de uma mulher muito importante para os direitos humanos no Brasil afetou não só os brasileiros, mas o mundo inteiro. Por conta disso, foi criado em 2000 a Marcha das Margaridas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O caso de hoje é uma sugestão que trouxeram aqui no canal, e se você também tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira eu trago casos criminais de qualquer lugar do mundo. Toda quarta-feira, casos criminais brasileiros. Então, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, assiste esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. E é isso, bora logo pro caso. Margarida Maria Alves nasceu no dia 5 de agosto de 1933, na zona rural de Alagoa Grande, onde ela morava com a sua família no sítio Jacu até os 22 anos. Ela era a filha mais nova de 9 irmãos e a vida da família inteira nunca foi fácil. Quando ela tinha 22 anos, então, toda a sua família foi expulsa daquele sítio e eles se mudaram então para Paraíba, onde eles moravam na periferia, e justamente por eles não terem condições, tanto a Margarida quanto seus irmãos não conseguiram ter uma infância normal, não conseguiram principalmente estudar. Vendo de perto tudo que a sua família e seus conhecidos passavam, ela desde pequena sabia o quanto que era importante ter estudo e trabalho. E ela sempre se importou principalmente com essas questões. Quando cresceu, ela começou a estudar e mesmo que tarde, ela ainda se destacava bastante por conta das suas notas. Como eu disse, ela sempre se preocupou muito com essas questões e por conta disso, desde bem nova, ela começou a perceber quem eram os verdadeiros beneficiados e quem fazia todo o trabalho rural sem ter o merecimento, sem ter todo o reconhecimento que precisava. A Margarida começou a trabalhar então na tesouraria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, do qual inclusive ela tinha muito apreço e tinha muito interesse em crescer lá dentro. Lá ela ajudava os trabalhadores como ela podia, até que ela realmente conseguiu se reerguer e crescer dentro daquele sindicato. Em 1973, aos 40 anos, ela se tornou uma das primeiras mulheres a assumir um cargo grande na história sindical do Brasil. Ela se tornou então presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Lá dentro, ela pedia melhorias para as famílias dos trabalhadores rurais que viviam de forma precária, sem condição básica de trabalho, pedia para que eles pudessem cultivar suas próprias terras, lutava para que crianças e jovens tivessem acesso ao estudo, além de carteira de trabalho, CLT, para os trabalhadores, férias, registro, tudo normal, como qualquer outro trabalhador. Se inspirando então nos modelos educacionais do Paulo Freire, a Margarida criou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, onde lá ela conseguiu diminuir os níveis de analfabetos da região. Inclusive, esse seu trabalho serviu de inspiração para outros centros educacionais em diversos sindicatos do Brasil. Durante seu mandato, ela moveu cerca de 100 ações trabalhistas contra grandes proprietários de terras e donos de usinas, como por exemplo a usina Tanques, que até então era a maior do estado. Por conta de principalmente mexer com nomes bem importantes no estado, a Margarida e outras pessoas que trabalhavam junto com ela recebiam diariamente várias ameaças. Segundo ela, ela nunca deixaria de lutar por conta dessas ameaças. E ela só se calaria quando realmente morresse. E que ao contrário do que todo mundo achava, o que ela não tinha medo era de falar. Ela recebia ameaças por cartas, por telefonemas, principalmente de grandes fazendeiros da região. Até que no dia 12 de agosto de 1983, tudo se encerraria. A Margarida naquela época era casada com um homem chamado Severino, e eles tinham um filho de ainda 8 anos, chamado José de Arimateia. Então, naquele dia 12, o José estava brincando na rua, o Severino estava assistindo TV em sua casa, e a Margarida estava comendo uma espiga de milho na cozinha, quando alguém chamou no portão. Quando ela atendeu o portão, apareceu um homem e ele perguntou: "Você é a Margarida?" Ela respondeu que sim, e o homem então deu um tiro de espingarda contra seu rosto. Com o barulho do tiro, seu filho correu para casa.
O Severino correu para fora e ambos então viram a Margarida caída, morta e completamente ensanguentada. O crime chamou a atenção de muita gente na época, inclusive da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, investigações começaram a serem feitas e logo de cara já sabia que o crime era motivado por algo político, já que na época Margarida já estava envolvendo ali mais de 70 ações contra fazendeiros e latifundiários da região. 2 anos após o crime, 3 nomes foram denunciados pelo Ministério Público. Esses nomes eram Antônio Carlos Regis e os irmãos Amauri e Amaro José do Rego. Os 3 eram fazendeiros, eram pessoas bem conhecidas na região, porém, como eles não tinham provas exatas contra eles, ambos foram soltos. Em 1995, houve uma outra denúncia, agora envolvendo outros fazendeiros, que eram Zilo Buarque, Aguinaldo Veloso, Betânio Carneiro, Edgar Pães de Araújo, porém também não tinham provas contra eles, então nenhum deles podia ser mantido preso. Segundo conhecidos, é dito que principalmente o Aguinaldo e os seus familiares teriam mandado diversos recados ameaçadores contra a Margarida. Entre as investigações que foram feitas, foi encontrado também diversas cartas, onde ele dizia para Margarida não se meter, não procurar em propriedades que fossem dele e que tivesse cuidado. É dito também que antes da morte houve uma espécie de reunião organizada pelo Aguinaldo, onde vários fazendeiros teriam se reunido e tramado tudo. Quem soube disso foi um padre da época, o padre Luigi Pescarmona, e ele inclusive chegou a dizer para Margarida tomar cuidado, que esses fazendeiros estavam tramando contra ela. E ela respondeu ao padre, dizendo: "Da luta eu não fujo, e se a morte vier, eu aceito." Segundo o Ministério Público, o crime teria sido organizado e contratado por pessoas que se sentiam incomodadas com as ações da Margarida na Justiça do Trabalho, e principalmente em sua atuação como presidente do sindicato. É dito que o contrato da morte da Margarida teria sido no valor de 500 mil cruzeiros, e ninguém nunca conseguiu, de fato, identificar quem era o verdadeiro mandante. Tempos depois, a viúva de um comerciante disse que seu marido foi morto por ter falado sobre o assassinato da Margarida enquanto ele estava bêbado. Muitos nomes foram denunciados por anos, muitos desses nomes inclusive já estão mortos e nunca puderam pagar pelos seus crimes. Sua história e suas ações inspiraram a criação da Marcha das Margaridas nos anos 2000, que é uma manifestação feita por mulheres trabalhadoras rurais. Elas ainda lutam por reconhecimento social, cidadania e ainda mantêm o nome da Margarida em alta na luta contra os abusos dos fazendeiros e usineiros por toda a América Latina. E de 4 em 4 anos, essas mulheres de diversos lugares da América Latina se juntam em Brasília para lutar a favor dos direitos da classe trabalhadora. O filho da Margarida, ele passou anos com uma sede de vingança, após obviamente ver com seus próprios olhos o crime contra sua mãe. Por conta disso, ele chegou a passar por um período com alcoolismo, largou tudo, foi embora para o Rio de Janeiro. Porém, depois de um tempo, ele voltou para Paraíba, onde ele se casou, se estabeleceu e teve 4 filhos. Hoje, sem vícios, o José disse que não tem mais essa sede de vingança e a única coisa que ele quer é manter o nome da sua mãe e toda a sua memória vivos. A morte da Margarida foi concluída como anistia política, ou seja, um crime político do regime militar, e por conta disso, os dependentes econômicos da Margarida recebem um valor de reparação econômica e indenização. Então, por conta disso, José recebeu, em 2019, a indenização em nome de sua mãe, no valor de R$431 mil. Mesmo com anos de luta, ainda hoje muitos trabalhadores rurais ainda trabalham de forma precária, sem registro, sem carteira assinada, sem condições básicas. E organizações como essa da Marcha das Margaridas ainda lutam para que isso mude de alguma forma, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. O dia 12 de agosto foi dado pela Paraíba como Dia Estadual das Defensoras e defensores dos direitos humanos, em homenagem a Margarida. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma história realmente muito forte. Eu não conhecia, eu conhecia a marcha, mas eu não sabia o porquê, e eu adorei trazer esse caso para vocês. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou, compartilha com seus amigos, e é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!